O acometimento articular no lúpus eritematoso sistêmico vem de uma condição autoimune multissistêmica, apresenta desafios únicos, tanto no diagnóstico quanto no manejo terapêutico, sendo o envolvimento articular uma de suas manifestações mais proeminentes e clinicamente desafiadoras. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune caracterizada por uma desregulação complexa do sistema imunológico, resultando em uma produção excessiva de autoanticorpos e na formação de imunocomplexos. Estes elementos são responsáveis por uma cascata de eventos inflamatórios que podem afetar virtualmente qualquer sistema orgânico. No contexto do sistema músculo-esquelético e mais especificamente das articulações, esta desregulação imunológica se manifesta de maneiras diversas e frequentemente debilitantes. O acometimento articular é primariamente mediado por uma série de mecanismos imunológicos intrincados. Inicialmente ocorre a deposição de imunocomplexos nas articulações. Estes imunocomplexos são formados pela ligação de autoanticorpos a antígenos próprios, criando estruturas que o sistema imune reconhece erroneamente como ameaças. A presença destes imunocomplexos nas articulações desencadeia uma série de eventos inflamatórios. Um dos primeiros eventos nesta cascata é a ativação do sistema complemento. O sistema complemento, um conjunto de proteínas plasmáticas que normalmente auxilia na eliminação de patógenos, é ativado pela presença dos imunocomplexos. Esta ativação resulta na produção de anafilatoxinas como C3 a EC5A, que são potentes mediadores inflamatórios. Estas moléculas promovem a vasodilatação local e aumentam a permeabilidade vascular, facilitando o influxo de células inflamatórias para o espaço articular. A infiltração de células inflamatórias é um componente importante do processo patológico. Neutrófilos, macrófagos e linfócitos são atraídos para a articulação em resposta aos sinais químicos liberados pela ativação do complemento e pela presença dos imunocomplexos. Estas células, uma vez no espaço articular, liberam uma variedade de mediadores inflamatórios, incluindo citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. A produção local destas citocinas pró-inflamatórias amplifica significativamente a resposta inflamatória. O fator de necrose tumoral, por exemplo, estimula a produção de outras citocinas, promove a ativação de células endoteliais e induz a expressão de moléculas de adesão, facilitando ainda mais o recrutamento de células inflamatórias. As interleucinas 1 e 6 têm efeitos similares, além de estimular a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, contribuindo para a manifestação sistêmica da doença. Todos esses processos convergem para resultar em sinovite, que é a inflamação da membrana sinovial que reveste as articulações. A sinovite é caracterizada por hiperplasia da membrana sinovial, aumento da vascularização e infiltração celular. Em casos crônicos ou não tratados adequadamente, esta inflamação persistente pode levar a alterações estruturais significativas nas articulações afetadas. É importante notar que, diferentemente da artrite reumatoide, outra condição autoimune que afeta as articulações, o lúpus eritomatoso sistêmico tipicamente não leva à destruição óssea e cartilaginosa extensa. No entanto, em casos prolongados ou particularmente severos, pode ocorrer algum grau de erosão articular, embora isso seja menos comum do que na artrite reumatoide. As manifestações clínicas do acometimento articular no lúpus eritomatoso sistêmico em cães e gatos podem variar consideravelmente, refletindo a natureza heterogênea da doença. A forma mais comum é a artrite não erosiva, caracterizada por inflamação sem destruição óssea significativa. Nesta apresentação, os pacientes geralmente exibem sinais de dor e inflamação articular, mas sem as deformidades permanentes que são características de formas mais agressivas de artrite.
Também podemos observar casos de poliartrite migratória, uma forma particularmente intrigante do acometimento articular no lúpus eritomatoso sistêmico. Nesta apresentação, múltiplas articulações são afetadas de forma intermitente e aparentemente aleatória. Esta natureza migratória pode tornar o diagnóstico desafiador, pois os sinais clínicos podem não ser consistentes ao longo do tempo. Menos frequente, mas potencialmente mais grave, é a artrite erosiva associada. Nestes casos, a inflamação persistente e intensa pode levar a danos articulares permanentes, incluindo erosão do osso subcondral e degeneração da cartilagem articular. Embora menos comum no lúpus eritomatoso sistêmico do que em outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, a artrite erosiva representa um desafio terapêutico significativo e pode resultar em déficits funcionais permanentes se não tratada adequadamente. A sintomatologia típica do acometimento articular dessa doença inclui uma variedade de sinais clínicos que podem variar em intensidade e distribuição. A claudicação é um dos sinais mais comuns e pode variar desde uma leve alteração na marcha até uma incapacidade quase total de apoiar o membro afetado. É importante notar que a claudicação pode ser intermitente e afetar diferentes membros em diferentes momentos, especialmente nos casos de poliartrite migratória. O edema articular é outro sinal característico, podendo ser visível externamente nas articulações mais superficiais ou detectável apenas à palpação nas articulações mais profundas. O edema resulta do aumento do líquido sinovial e da inflamação dos tecidos periarticulares. A palpação das articulações afetadas geralmente revela aumento de temperatura local e dor que pode variar de leve desconforto a dor intensa, dependendo da gravidade da inflamação. A rigidez articular, especialmente após períodos de repouso, é uma queixa comum. Os proprietários frequentemente relatam que seus animais parecem mais desconfortáveis ao se levantar após períodos prolongados de inatividade, com a rigidez diminuindo à medida que o animal se movimenta. Este fenômeno, conhecido como rigidez matinal na medicina humana, é uma característica típica das artropatias inflamatórias. Em casos mais severos, podemos observar uma relutância generalizada ao movimento. Os animais podem se tornar menos ativos, evitar brincadeiras ou exercícios e, em casos extremos, podem até mesmo se recusar a se levantar ou caminhar. Esta apresentação mais grave geralmente está associada a um envolvimento poliarticular significativo ou a manifestações extraarticulares concomitantes do lúpus. É crucial notar que estes sinais clínicos podem flutuar em intensidade ao longo do tempo, refletindo o caráter remitente e recidivante característico dessa condição. Os pacientes podem experimentar períodos de exacerbação, onde os sinais clínicos se intensificam, seguidos por períodos de remissão relativa. Esta natureza flutuante da doença pode complicar tanto o diagnóstico quanto o manejo terapêutico, exigindo uma abordagem flexível e individualizada. O diagnóstico do acometimento articular requer uma abordagem meticulosa, dada a natureza complexa e muitas vezes sutil da doença. É essencial uma avaliação abrangente que integre informações clínicas, laboratoriais e de imagem. Iniciamos o processo diagnóstico com uma anamnese detalhada. É fundamental obter informações precisas sobre o histórico do animal, incluindo o início e a progressão dos sintomas, possíveis fatores desencadeantes e qualquer variação nos sinais clínicos ao longo do tempo. E devemos estar atentos a sintomas que possam indicar envolvimento de outros sistemas orgânicos, já que é uma doença multissistêmica. Informações sobre o ambiente do animal, exposição à luz solar, histórico de medicações e possíveis doenças concomitantes
são igualmente importantes. O exame físico completo é imprescindível e deve ser realizado de forma sistemática e minuciosa. Além da avaliação geral do estado de saúde do animal, devemos dar atenção especial ao sistema músculo-esquelético. A palpação cuidadosa de todas as articulações é essencial para detectar sinais de inflamação, como aumento de volume, calor e dor. A avaliação da amplitude de movimento das articulações pode revelar limitações causadas pela inflamação ou dor. Além das articulações, é importante examinar cuidadosamente a pele e as mucosas em busca de lesões características da doença, como eritema, úlceras orais ou lesões cutâneas. A presença de linfadenopatia generalizada pode ser um achado significativo. A auscultação cardíaca e pulmonar é crucial para detectar possíveis complicações como pericardite ou pleurite. A palpação abdominal pode revelar organomegalia. Os exames laboratoriais desempenham um papel importante no diagnóstico e na avaliação do acometimento articular. O hemograma completo frequentemente revela alterações que refletem o caráter sistêmico da doença. A anemia é um achado comum no LES, podendo ser de origem autoimune, anemia hemolítica, ou secundária à inflamação crônica. A trombocitopenia também pode estar presente, resultado da destruição plaquetária mediada por autoanticorpos. A leucopenia, particularmente a linfopenia, é outro achado frequente e pode ser um indicador útil da atividade da doença. O perfil bioquímico sérico é importante para avaliar a função de órgãos que podem também ser afetados. Alterações nas enzimas hepáticas podem indicar envolvimento hepático, enquanto aumentos na creatinina e ureia podem sugerir comprometimento renal. A hipoalbuminemia é comum e pode resultar da inflamação crônica ou da perda renal de proteínas. A análise do líquido sinovial é particularmente importante na avaliação do acometimento articular. A artrocentese deve ser realizada nas articulações afetadas e o líquido sinovial analisado quanto à celularidade, proteína total e presença de cristais. O líquido sinovial geralmente revela um aumento na celularidade, com predomínio de neutrófilos não degenerados. A proteína total no líquido sinovial também está frequentemente aumentada, refletindo o processo inflamatório ativo. Testes sorológicos específicos são fundamentais para confirmar o diagnóstico de LES. A presença de anticorpos antinucleares é considerada um marcador sensível para o lúpus, embora não seja específico. O teste pode ser realizado por imunofluorescência indireta ou por ELISA, sendo o primeiro método preferido por muitos especialistas devido à sua maior sensibilidade. Um título positivo, especialmente se em altos títulos, é altamente sugestivo de lúpus eritomatoso sistêmico, mas deve ser interpretado no contexto dos sinais clínicos e outros achados laboratoriais. Outros autoanticorpos podem ser testados para aumentar a especificidade diagnóstica. Exames de imagem desempenham um papel importante na avaliação do acometimento articular. Radiografias articulares são úteis para avaliar a extensão do envolvimento articular e descartar outras patologias. Nos estágios iniciais ou em casos de artrite não erosiva, as radiografias podem mostrar apenas edema de tecidos moles periarticulares. Em casos mais avançados ou na presença de artrite erosiva, podem ser observadas alterações ósseas, como erosões marginais ou subluxações. Em casos selecionados, modalidades de imagem mais avançadas podem ser consideradas. A ultrassonografia articular pode fornecer informações valiosas sobre o grau de sinovite, presença de efusão articular e possíveis erosões precoces não detectáveis nas radiografias. A ressonância magnética, embora menos comumente utilizada na medicina veterinária devido a considerações práticas e financeiras, pode oferecer uma avaliação detalhada dos tecidos moles periarticulares, cartilagem e osso subcondral.
O tratamento do acometimento articular no lúpus é fundamentalmente baseado na imunomodulação e no controle da inflamação. A abordagem terapêutica deve ser individualizada, considerando a gravidade do acometimento articular, a presença de manifestações extraarticulares e as comorbidades do paciente. Corticosteroides, como a prednisolona, são frequentemente a primeira linha de tratamento. Eles são utilizados inicialmente em doses imunossupressoras, geralmente começando com 1 a 2 miligramas por quilo por via oral, 1 ou 2 vezes ao dia. A dose é então gradualmente reduzida conforme a resposta clínica, com o objetivo de encontrar a menor dose efetiva que controle os sintomas. Em casos refratários ou para permitir a redução dos corticoides, agentes imunossupressores adicionais podem ser incorporados ao protocolo terapêutico. A azatioprina é frequentemente utilizada como agente poupador de corticoides. A ciclosporina é outra opção particularmente útil em casos com envolvimento cutâneo significativo. O micofenolato mofetil tem ganhado popularidade nos últimos anos devido ao seu perfil de efeitos colaterais favorável. Em casos particularmente refratários ou em pacientes que não toleram as terapias convencionais, terapias biológicas como os inibidores do fator de necrose tumoral podem ser consideradas, embora seu uso na medicina veterinária ainda seja limitado e experimental. A fisioterapia e a reabilitação física desempenham um papel importante no manejo do acometimento articular no lúpus. Exercícios de baixo impacto, hidroterapia e massagem podem ajudar a manter a mobilidade articular, fortalecer a musculatura e melhorar a qualidade de vida do paciente. É importante educar os proprietários sobre a natureza crônica e flutuante da doença. Eles devem ser orientados a monitorar seus animais em casa para sinais de exacerbação da doença e a manter uma comunicação aberta com o veterinário responsável. Por fim, é importante lembrar que essa condição desafiadora ganhou um olhar mais cuidadoso pela reumatologia. Com o diagnóstico precoce e o manejo adequado, muitos pacientes podem ter uma boa qualidade de vida e antes era uma condição muito subdiagnosticada. Vou falar de outras doenças reumatológicas dentro e fora do curso. Até lá,